Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Casa e Café Cash. Hoje é a terceira edição, né? É isso aí. Terceiro encontro. E hoje a gente está aqui recebendo a ilustre visita da nossa parceira, amiga, doutora Jéssica Linhares. Tudo bem, Jéssica? Tudo bom, gente? Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês de estar aqui participando desse podcast. E tenho certeza que a gente vai bater um bate-papo aqui bem legal. Bem legal, né? Com certeza. Então vamos lá. Primeira pergunta, sim, Jéssica, só para a gente começar de cara, a iniciar. assim, então, É lógico, né? Inclusive, nós estamos aqui com dois arquitetos, né? Que vão conversar também muito sobre as tendências de mercado. Mas, assim, é um hábito nosso aqui do podcast tentar conversar também sobre quem é a pessoa que a gente está entrevistando, né? Você também poder conversar com as pessoas, ser conhecida por elas, e, enfim. E a primeira pergunta que eu faço é: quem é Jéssica Linhares? Não a arquiteta, né? A pessoa por trás, o CPF, por trás do CNPJ. Já dizia aquela frase, né? Todo CNPJ tem um CPF tem um por trás. CPF por trás. E a gente queria conhecer quantos anos, onde é que veio, para onde é que vai, onde é que nasceu. A gente quer saber tudo. Perspectivas, sonhos, ambições. Eita! Quer saber tudo. Pois é. Jéssica Linhares, né? Sou de Sobral. Uhum. Tenho 25 anos, já arredondar, novinha, sim, que já faço em menos de um mês 25. Sou de Sobral, mas eu, com 16 anos, fui morar em Fortaleza, que é para fazer minha faculdade. Então, sim, eu entrei na faculdade muito nova. Com 16 anos, eu já cheguei, pai, mãe, é isso que eu quero, passei do vestibular, vou para Fortaleza. Sim. E aí, fui para Fortaleza, fiquei morando lá quase 6 anos, que foi o tempo. Fiz 5 anos da faculdade, mas fiquei ainda um tempinho lá depois de me formar. Certo. Trabalhando. E foi quando eu volto para Sobral, já no finalzinho de 2019, para montar o meu escritório. Sou daqui e desde que quando eu fui, eu tinha certeza que eu ia voltar para montar aqui o meu escritório. Ah, você já tinha todo o planejamento feito? Já. Tem uma pessoa organizada. E decidida, né? Aos 16 anos você decidiu o que você quer fazer, não é para todo mundo nova, não. Né? Porque... E até porque a cultura aqui no Brasil mesmo, né? Que normalmente a gente descobre tarde o que a gente quer fazer, né? Tem gente que entra na faculdade, desiste, faz outro curso. Não, eu digo muito que foi meio que sorte, Deus, né? Porque quando eu tinha ali, antes dos 16, ninguém conversava comigo a possibilidade de arquitetura. Mas não tinha ninguém na família, não, nada? Não, ninguém. Pelo contrário, a família toda de contadores, minhas primas toda medicina e eu a do contra. Foi parar arquitetura. Nesse lado mais criativo, digamos assim. Mas meus pais me apoiaram bastante, que foi fundamental. Então, importante. eu fui, mas eu fui assim, literalmente, sem saber o que seria arquitetura. Eu não quero medicina, não quero contabilidade. Acho bonito esse nome, arquitetura. Me encantei porque eu achava que era só isso que a gente vê na internet, né? Sim. Que é esses ambientes, ambientação, mal fazia. Essa parte mais estética, né? Mal fazia ideia que tinha história, topografia, urbanismo aí no meio. Mas eu me Mas eu me identifiquei. Graças a Deus, eu me identifiquei muito. Não se arrepende de Não me arrependo. Foi muito prazeroso todo o período de faculdade. A experiência de morar lá em Fortaleza, eu me formei na Unifor. Sim. Então, fiz muitos bons amigos lá, muitos contatos. Os escritórios importante. que eu trabalhei lá também agregaram network, bastante. Né? Network é o principal, assim, para o nosso ramo. Exatamente. Com certeza. Então, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, sou muito realizada. Então, tu tinha toda essa bagagem da tua família por trás, Sim. te ajudando, te apoiando. Fora isso, você já tinha decidido que ia fazer arquitetura, fez na Unifor, como você acabou de citar, e aí veio para Sobral montar o teu escritório e tal, que a gente já visitou algumas vezes lá, inclusive. Belíssimo, muito bonito, muito bem feito. Muito bom gosto. E aí, entrando já para essa parte já profissional em si, virando a chave do CNPJ, né? Como foi? Tu abriu quando o teu escritório, mais ou menos? Pronto. Eu me formei na metade de 2019, fiquei mais 6 meses trabalhando lá, e aí eu decidi, em dezembro de 2019, voltei para Sobral para passar aqui o final do ano e ficar morando. Sim. E aí eu comecei a obra do meu escritório em janeiro de 2020. Logo, já de cara eu queria montar meu escritório, porque apesar de que foi esse o ano que eu me formei e voltei para Sobral, mas eu já atendia clientes desde a faculdade.
Ah, entendi. Desde a faculdade, desde 2017, já pegava, assim, coisas pequenas. Sim. Os móveis da cozinha de uma avó, o quarto da prima, foi daquele jeito. Ganhando experiência, né? Acho que... Eu acho que eu sempre importante. falo, assim, a arquitetura, por mais que tenha a parte pedagógica de estar em sala de aula, fazendo curso, mas acho que nada paga a prática, né? Você exato. ganhar experiência mesmo na prática. Isso é muito importante. Isso é importante mesmo. E aí, em janeiro de 2020, eu começo essa obra sem mal sonhar que iríamos entrar na pandemia, logo ali por... Começou de março. Foi março que... Foi. Eu não esqueço porque foi... Minha filha nasceu em março, dia 6. 15 dias depois, justinho, ela começou a pandemia, trancou tudo. Dia 14, mais ou menos, dia 14, dia 20. 19, 20, foi por aí mesmo. Mas eu lembro 15 dias. que a gente fiz um projeto, a gente ia começar a obra de um cliente. Cara, eu vou... Ele começou na quarta-feira, por isso que eu lembro dia 14. Ele começou na quarta-feira, quando foi na sexta-feira, parou tudo. Pois eu posso ser sincero com vocês? Agora aqui um aspas, totalmente tirando do foco, né, do assunto. Mas assim, eu trabalhava os meninos sabem, né? Eu trabalhei no gabinete do prefeito aqui em Sobral. E a gente, em 2019, em dezembro, já tinha as notícias da China. Já tinha. A gente já via essas notícias, mas assim, eu particularmente não imaginava que ia fechar, né? Não, até porque teve o carnaval, né, pô? Sim, mas assim, nós ali tínhamos uma sensação que não era mais, era inevitável. Sim. Era uma questão de tempo, entendeu? Até chegar. Até chegar, só que de lá para cá, a gente, sabe assim, o desconhecido, né, do como lidar, o que fazer. Então foi para mim assim que estava lidando ali. Não digo eu que eu não era enfermeiro, médico, nem perto disso, entendeu? Mas para a gente ali que estava, digamos assim, por dentro do assunto, foi dureza. Mas voltando aqui ao foco do assunto, falando sobre o teu CNPJ, tu abriu já no meio da pandemia. Isso. E tal, aí eu me lembro que nessa época todo mundo já começou a trabalhar no home office para poder não parar, né, em vez de quando. E aí, mesmo assim, tu continuou o teu trabalho, não foi? Lembro demais até a obra do escritório acontecendo com tudo fechado. Sim. Aí eu falava pro eletricista, vai estar só você lá na sala, você pode ir? Sim. E aí acontecendo, e eu, de casa, eu não parei nenhum minuto. Faltou o projeto nesse período? Faltou. Eu estava começando... pandemia, não vou dizer para vocês que eu estava lotada, que eu não estava. Mas eu tenho muita segurança e um certo orgulho de falar que nenhum dia eu não criei uma rotina e sentei para trabalhar, mesmo não tendo o que trabalhar. Sim. Eu acordava como se eu estivesse indo mesmo para o escritório. Eu tomava um banho, tomava um café, me trocava mesmo e sentava. E vamos ver, não estou com cliente, mas espera aí, vou criar aqui uma cozinha, vou renderizar, vou postar. Sim. E aí eu fui criando aquele hábito de ir treinando e não ficar parada de alguma forma e estudando também. Paguei vários cursos online, de render, de gestão. E eu vou lhe dizer, a base, ritmo. Pelo menos para mim, né, a base do sucesso, uma parte do sucesso, digamos assim, aquilo que complementa, né, para fechar o que é o sucesso, é justamente o hábito e a constância, né? Você não perder o hábito ali de estar todo o tempo falando daquele assunto, trabalhando naquele assunto até você martelar até chegar lá, né? E aí agora voltando assim pro teu escritório, mas assim, a gente já pós-pandemia. Aí eu vejo lá que já tem as meninas lá, são muito receptivas e tal. Então, tu já faz uma seleção, tu já trabalha. Eu vejo que tu trabalha também com freelancers, né? Para fazer os teus rendas. E como é que tu gere essas pessoas? Como é o teu plano, o teu modelo de negócio? Como é que tu lida, assim, com o teu grupo, né? De pessoas. Como é que tu lida Hoje nós somos 5 estagiários. Sim. E ainda tenho 2 pessoas do marketing, são sócios, né? É uma empresa onde são de 2 pessoas. E eu ainda terceirizo alguns renders. Entendi. Até tu tinha me comentar, né? A depender de o qual render, que é aquela imagem bem realista, né? Que a gente posta no Instagram, explicando. E aí, assim,
começou logo com uma, que é a Raquel. Ela começou comigo quando eu tinha 2 semanas de escritório. Eu não tinha o que delegar, mas eu queria já dizer que eu tinha um estagiário. Sim. Então, isso tanto é bom, isso é bom. A questão da mentalidade. Mentalidade. Tanto E também para que- ajudar no dia a dia, né? Exato. Ajuda de alguma forma. Tanto que quando eu estava nessa questão da pandemia, quando eu fiquei em casa, eu estava com a Raquel há 1 mês. Eu não tinha o que fazer, imagine a Raquel, mas ao mesmo tempo eu não queria tirar ela. Sim. Então eu também ia inventando coisas tanto para eu ficar fazendo quanto ela. Para justamente criar essa rotina dentro do escritório, né? Aí depois Importantíssimo. foi vindo outro e o outro, aí foi formando a equipe. Uhum. E hoje eles me agregam muito. Acho que a parte mais difícil, talvez, do escritório, eu acho, é gerir. Gerir, assim, sim. uma equipe, a gestão dos projetos que foram acontecendo, porque eles vieram nesse período pós-pandemia, assim, ainda durante a pandemia, de uma forma muito rápida. Sim. Entendeu? Então, foi assim que também formou minha equipe, de uma forma muito rápida. Porque assim, né? Para quem não sabe, um grande boom que deu no mercado imobiliário foi justamente porque as pessoas ficaram em casa e começaram a olhar os defeitos da casa. Então, eu quero fazer uma reforma, quero ter, né? Eu quero ter uma casa, quero estar... Se sentir desconfortáveis, né? Porque geralmente a pessoa chega em casa no período da noite, sai, acorda de manhã, toma café e vai trabalhar. Volta apenas para o almoço. Tem gente que não almoça. A nossa só rotina, retorna né? A à nossa noite. rotina mesmo aqui da construtora, pelo menos a minha, que fico nessa parte de gestão das obras, eu dá pra contar nos dedos os dias que eu almoço em casa. Aí é mais ou menos isso mesmo. Nossa, o tanto de deck que eu fiz, área de lazer. Eu não sabia de onde tirar mais criatividade, que apareceu tanto deck nesse período, assim, da pandemia, pós-pandemia, o pessoal querendo ter um espaço de lazer em casa. Tá em casa, Tá parado. em casa, live acontecendo, Exatamente. churrasquinho, É cerveja. isso. Pessoal, não pode se confraternizar, mas sabe, né? Nessa Galera... obra que começou, Eu não, viu? foi justamente uma área gourmet. Eu ficava só deitado. Começou a obra, teve que parar, mas aí deu certo finalizar. Né? Então ele já estava prevendo que ele ia precisar da área gourmet dele. Já. Pena que ele não tinha feito antes, que ele ia inaugurar na Daí. pandemia. Aí É a nossa obra lá, não? Não, aí é a obra lá do Leonardo e da Tayane. Sim. Tu tem alguma pergunta, Diego, relacionada assim, ao escritório? Acredito, assim, em Alguma- relação a qual é o maior desafio que tu encara hoje no teu escritório? O que é que tu vê que... Eu assim, acho que é um desafio para mim e tal. Eu acho que essa parte mesmo de gestão de projeto, porque seria muito fácil se eles chegassem, a gente cria, entrega o detalhamento, Sim. aquela obra bem bonitinha e acabou. No fluxo perfeito, né? No fluxo perfeito. Mas não acontece, porque a gente prevê que quais são os projetos que estão em andamento, mas eu percebo me ocupando também com muitos projetos de... Já entreguei há meses atrás. É porque cliente é muito indeciso, né? Eu vejo isso na arquitetura. Tipo, o cara te contrata para fazer uma coisa. Aí tu entrega aquilo que ele quer, da melhor maneira que ele quer, aí parece que por algum acaso do processo não caminhou, então ele, não, vou fazer outra coisa. Ele volta, ele acha que também ainda está dentro daquele custo que ele pagou, tem que fazer de novo. Aí, né? Só complementando o que o está falando, assim, depende muito, né, essa parte, ao meu ver, né, essa questão do cliente, mas o grande período que acontece mais mudança é justamente na obra. Sim. O maior período de um projeto, digamos assim, porque a gente termina um projeto e entrega, aí vai para a obra. Né? A obra, dependendo da tipologia, casa, ambiente... E eu acho que uma das coisas que ficam chatas, assim, da gente falar, é porque, tipo assim, às vezes a gente faz uma previsão de custo e tal. Aí o cliente vai, aí pega e diz assim, não, vamos diminuir. Aí lá vai conversar com o arquiteto. Aí, como, por exemplo, como o Cid Ávila estava aqui, que era da Capstones, né? Então, o nosso patrocinador, inclusive, aqui. E aí ele disse o seguinte, olha, quem entra por último aqui é pintura, Sim. pedra e tal, aí gesso, aí tá, aquele negócio todo, aí no acabamento, né? Aí o cliente começa a querer pichichar, não dá mais para mim, não tô aguentando, aquele negócio todo, principalmente que eu tô falando aqui, pessoal, de obra por administração, Sim. certo? A obra que
a pessoa contrata a construtora apenas para gerir os processos e tal. E aí começa essas diminuições, aí lá se vai o pobre do arquiteto, correr de um lado para o outro, tentar ver o que é que pode ser feito para não perder a ambientação, não sair do briefing que foi feito anteriormente para poder fazer o projeto, não sair daquilo que é a perspectiva do casal, porque muitas pessoas acham que a arquitetura é só a estética, né? E aí eu aprendi, convivendo com o Diego, principalmente, que a arquitetura, na verdade, está para facilitar a vida da pessoa dentro da casa, né? Todos os ambientes têm um porquê, os seus tamanhos, a ambientação dele, né? A decoração, a iluminação. Tudo. Então, tudo isso faz parte, né? E aí, às vezes, o cliente, no final da obra, quer puxar, né, uma criatividade do arquiteto e tentar baratear. Eu, às vezes, fico com muita pena que, às vezes, a gente está fazendo uma coisa estrondosa e, no final, não vai ficar... Infelizmente, acontece muito mesmo isso aí. Aí, agora, passando a virada de chave, entendi teu negócio, Jéssica. Tu tem hoje 5 pessoas trabalhando contigo, certo? Tem um pessoal terceirizado que faz a parte do marketing. Tu fez essa gestão do teu escritório através disso. Porém, contudo, todavia, como é a tua relação hoje com os clientes? Tu vê que há uma demanda boa? Tu acha que todo cliente é diferente ou todo mundo é igual? Como é que tu vê a questão dos clientes em si? Não, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com os meus clientes. Muitos eu já estou no 3º, 4º projeto. Eles voltam, indicam. Então, eu tenho uma relação muito boa com eles mesmo. E são muito diferentes. Né? O Diego sabe, né? Tem todo tipo de cliente. Tem aqueles indecisos, tem uns que nunca pisaram em uma obra, tem uns que já são super experientes, que entendem tudo. Só precisa mesmo de um projeto para ter o guia, para eles fazerem a obra deles. Então, assim... Tudo é tranquilo, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila. Sou uma pessoa... Os clientes falam, Jéssica, ainda bem que tu é calmo, porque já basta eu de agitada aqui na obra. Sim. Que eles chegam lá com um super problema e eu, calma, vai dar tudo certo. A gente ajeita, não se preocupe. Porque você cria ali uma relação com o cliente por muito tempo, né? Vocês que ficam na obra também sabem que é muito tempo. E eu brinco com os clientes quando eles chegam lá, vamos lá, vamos assinar aqui nosso contrato de casamento. Sim. Né? Porque a gente fica ali no período de toda a obra, pós-obra também, quando já vai chegar na parte de cortina, esses detalhes assim que eles voltam novamente para o escritório para pedir toda essa assessoria que faz parte do nosso trabalho. Sim. Então, eu busco muito criar essa relação mais amigável, profissional também, e também amigável possível, que é para... Tudo flui da melhor forma, exatamente. Possível, né? Sempre tá disponível, tirar dúvidas e tal. Jéssica, onde é que fica hoje o teu escritório? Hoje meu escritório ele fica lá no prédio da Imobiliária Probank. Sim. Tem uma salinha lá. Qual é a rua lá, sabe? É a Coronel Antônio Mendes Carneiro. Certo. 715. Só corrigindo aqui a doutora Jéssica, né? Uma salinha não, uma boa sala. Muito lindo lá o escritório. Obrigada. É a imobiliária do meu pai, aí desde quando ele fez o projeto da imobiliária... Sim, já tinha teu espaço lá? Já, era para mim ou para minha irmã. A minha irmã já demonstrou que queria a área da saúde. Sim. Então é minha a sala. É lógico, na imobiliária tá tudo junto ali, né? E aí quando eu cheguei lá, eu botei só a minha cara, porque ela era bem diferente. Aí eu não, vou mudar aqui, vou deixar a minha cara. Mas te deu pitaco também na Probanca ou não? Não, porque só eu nem fazia faculdade ainda de arquitetura. Entendi. Mas quem fez o projeto lá foi o Ricardo Moratório, foi. Né? Entendi. Mas era mais contigo ali, né? Ceará. Pronto. Aí, Jéssica, deixa eu te perguntar também uma coisa que é uma dúvida que a gente tem, assim, que a gente gosta de também perguntar para quem vem aqui, né, nos visitar, para ver como é que fica. É assim, hoje tu atende também só aqui em Sobral ou tu atende também alguns clientes que são online e tal? Como é que é? Não, a maioria dos meus projetos são de Sobral, mas eu tenho um projeto de Fortaleza. Inclusive, esse final de semana eu estava em Fortaleza como uma cliente. Na Serra da Ibiapaba, a gente também está aparecendo muitos projetos lá. Sim. Tianguá, Viçosa, Frecheirinha. Já peguei um projeto no Piauí, Irauçuba. Então, assim, Camusim, Maceió, na praia de Maceió. Então, hoje o teu escritório também faz esses projetos também para fora? Que pode ser tanto 100% online, se o cliente preferir. Mas eu sempre gosto de propor algumas visitas, né? A gente já prevê isso no orçamento, no contrato,
algumas visitas. A primeira para conhecer o terreno. Perfeito. Ou a casa e depois para acompanhar a obra. Ah, entendi. Perfeito. Isso é importante, Agora, puxando do gancho, né, da questão de que o pessoal hoje, os clientes hoje querem sair um pouco da moda, né? Eu vejo que, vocês podem me corrigir, né, como arquitetos e tudo, principalmente a Jéssica, que abordou esse tema, eu vejo que é muito mais desafiador você lidar com clientes individuais, né, com opiniões, cada um diferente, porque seguir um padrão é mais, querendo ou não, é mais simples, mais fácil, né? Se vem 10 clientes que têm a mesma linha de pensamento, você consegue... aqui eu consigo ir nessa linha aqui que não vai dar errado. Uhum. Quando vem 10 clientes com 10 cabeças diferentes, aí é 10 projetos que tem que sair 100% diferente. Aí eu acho que é bem mais Haja criatividade. Haja criatividade. E eu acho que deve ser até mais prazeroso, não sei. Vocês que são arquitetos aí, que eu detesto projeto. Eu gosto de executar. O que você acha, Jéssica? Eu acho assim, é mais difícil, mas eu percebo também, quando os clientes chegam até a mim, né, que eles já se identificaram anteriormente com o meu trabalho, que hoje a gente tem as redes sociais, que está ali uma vitrine, né? Sim, sim. Então, assim, já chegou muitos clientes já chegaram falando assim, Jéssica, eu já percebi que tu tem esse estilo assim mais clean, que tu não pesa muito nas cores, usa as cores mais neutras, os ambientes bem iluminados, sem muitos mobiliários. Então, eu me identifico, né? Então, isso já dá um certo filtro, né? Dá, com certeza. Sim. Eu acho que mas também aparece tudo. Rapaz, o dia que tu me mostrou uma vez um Instagram de um cara, eu não vou dizer, Sim. Vou dizer quem é a pessoa, né? Mas é de fora, não é daqui de Sobral. Rapaz, o cara tem umas coisas, meu irmão, é muita cor. Acho assim, muita... Que aí eu provavelmente, pra mim, não daria, né? Tipo, o assado de reunião aqui do escritório é mais uma pegada que eu gosto, né? Sim. O marrom, o preto e tal. Eu também acho bacana esse tipo então de isso combinação. realmente eu concordo. Questão de filtrar, né? Hoje, por exemplo, tudo que a gente exporta para a rede social, tudo aquilo que a gente põe lá, justamente é para filtrar mesmo. Né? E também gerar essa conexão, né? Conexão, exato. Quem é o nosso cliente, né? Quem é essa pessoa que a gente quer atrair para a gente e tal. Que é o que eu sempre falo, o cliente, antes de tudo, ele tem que ser Arco. Ele tem que entender que não é todo mundo que vai poder ser um cliente da Arco. Como também nem todo cliente vai poder ser cliente da Jéssica Linhares. Né? E tá tudo bem. E tá tudo certo, não tem nenhum problema. É porque, como você falou, né? Querendo ou não, a vitrine tá ali, né? Então, ele vai ou não se identificar contigo. Isso. E para além disso, o filtro também é para ver quem é a pessoa que dá valor àquilo que está sendo postado ali. Justamente. Né? Que está sendo, a Jéssica lá, atendimento bacana, visita minha obra, ela já me indicou o profissional A ou B, que me ajudou muito e tal. Então, tudo isso cria... E agrega valor. Isso, cria uma marca, cria um brand, né? É porque, assim, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio de tudo é americanizado, né? Tudo Ave Maria. Briefing. Eu peguei até um documento esses dias, eu não sei, acho que era contigo, eu tava falando. Tu falou uma expressão tal, aí mas por que falar? É porque tem aqui no papel desse jeito, né? Já é americanizado no próprio papel. Tipo, inside, né? Mindset, essas palavras, né? Mas, enfim. Mas, assim, uma marca, você cria uma marca ali, né? Uma presença com aquele teu público. Que é importante, apesar de que eu gosto muito de entender qual a necessidade e o estilo do cliente, né? Sim. Porque eu falo muito, quem vai morar nessa casa é você. Ou nesse escritório, do projeto corporativo, quem vai usar ali diariamente é o cliente, não sou eu. Sim. Mas é importante também nós termos nossa identidade, ele se identificar porque facilita, né, o processo. Claro, se chegar um desafio de fazer aquele projeto mais estilo industrial, escuro, a gente pega, faz, mas tem que ter também a conexão de ambas as partes. Isso, porque também tem que ter tua assinatura ali. Né? Sim. Tem que ter um pouco do que tu pensa para arquitetura. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo com o Diego. O Diego, ele sempre deixa a marca dele, né? Eu já vi uma clínica que o Diego fez que tem essas... Metalon, né? Metalon. O metalon, douradinho e tal. Às vezes eu chego com o Diego, ele tem um cobogó diferente, uma coisa diferente que já deixa a marca dele ali. Marca. E faz parte, né? A marca é como se fosse uma coisa que é comum. É um detalhe específico, né? Que
às vezes passa despercebido, mas Sim. na verdade a gente colocou... Os arquitetos, eu pelo menos já consigo identificar muito, porque a gente está sempre analisando e estudando. Quando eu vejo as imagens, principalmente de alguns arquitetos que eu tenho como inspiração, quando eu olho, já sei. Foi a dele ali. Bacana. Eu acho que todo arquiteto ele vai deixando sua marca em alguma coisinha, né? Tipo, eu gosto disso aqui, então vou deixar meio porque que vai criando, vai criando um repertório, né? E depois aí a pessoa só vai modificando, ajustando alguns detalhes. Até uma empresa de marcenaria, eu pedi para alçar para um cliente meu, e aí disse que chegou no setor lá financeiro, eles me contando depois, que eles viram um projeto, não sabiam que era o meu... Daqui é da Jéssica, né? Porque eram aqueles materiais que eles já identificam, né? Porque sempre estão pegando ali. Ou seja, meu amigo, você está deixando sua marca aí no mercado. Parabéns. Isso é importante. Isso é importante, com certeza. Só que assim, voltando para essa questão da tendência, certo? Tipo, na questão, tipo assim, superficialmente falando, tu acha que em 2023 a gente vai trabalhar com o quê? Com que tipo de material? Com que tipo de tom? Tu acha que, assim, na tua cabeça... Eu tô percebendo muito os clientes, né? Assim, o mercado como um todo estarem apreciando mais materiais naturais. Certo. Desde uma pedra com acabamento, assim, sei lá, mais menos rústico. Polido, um pouco mais rústico. Tipo essa mesa aqui, que é escovada. Exatamente. Porque aquele polido dá mais aquela impressão, assim, dá uma impressão mais industrializada, natural. Né? O polido é mais industrializado. Né? Exatamente. Tanto parece um vidro, né? Fica... Tanto na questão também do uso da vegetação, cores mais neutras, assim. Eu já percebi que a Casa Cor, aqui no Brasil, o que lança a tendência principal é São Paulo. Sim. E aí eu fui no ano de 2021 para a Casa Cor São Paulo, final do ano, outubro, novembro, não lembro certo, estava toda uma paleta de cores quase que a mesma em todos os ambientes. E aí, no início, logo de 2022, a de Fortaleza já estava totalmente diferente de São... Perdão. 2020, em São Paulo, estava bem neutra. A 21 de Fortaleza estava bem escura. Nossa. Ou não chegou a tendência aqui ainda, ou eles estão criando a própria. Sim. Bacana. Quando já veio a 2022, veio todo o estilo de São Paulo... Daquele ano anterior. Daquele outro ano. Exatamente. Mas então aqui tá chegando atrasado, né, Léo? Eu acho que não. Sempre é assim. Mas tu acha que é isso? Começa internacionalmente. Exatamente. Depois para vir, né? Para São Paulo, Rio, Sudeste. Porque eu falo isso. E aí vai ramificando, sabe? Eu falo isso que às vezes tem também a identidade, né? Tem a questão da identidade da região. Da região. Porque, tipo assim, a gente fez uma viagem a gente fez para Fortaleza, foi para João Pessoa, a gente passou em Natal. E o que me pareceu é que, por exemplo, o pessoal lá em João Pessoa tá fazendo uma coisa que não tem em Fortaleza. Sim. Você tá entendendo? Eu sei. E lá não tem... Acho que não tem Casa Cor em João Pessoa, não. Eu não sei. Eu acho que tem em todos os estados. Tem, né? Se tem lá ou não tem, a questão não é a questão da Casa Cor. Tu acha que a galera não tá seguindo a parada da Casa Cor? Não é isso. Pelo amor de Deus. Casa Cor é um ícone da arquitetura nacionalmente falando, né? O que eu estou querendo dizer é que tem aspectos regionais que são considerados. Você tá entendendo? Tipo, o que eu estou falando materiais, facilidades com materiais. Isso, porque porque aqui no Ceará tem muito tipo de pedra, né? A variedade é muito grande. Como eu cheguei, por exemplo, a gente chegou com um kit de pedras para levar para João Pessoa e tal. Eles, irmão, que pedra é essa? Eu nunca tinha visto e tal. E aqui é um polo exportador de para quem não sabe, aqui é um mais comum aqui, né? Isso. O que eu estou querendo dizer é só que, tipo, também tem um apelo regional, né? Do próprio mercado, né? Mas eu entendi o que você está dizendo. E em relação também, eu percebo tendência à questão do consumo mais consciente dos materiais. Pensando no reuso naquele material, caso tenha que dar outra utilidade também. Sim. Questão de iluminação também, a questão de ambientes mais confortáveis, desde o conforto da iluminação, temperatura... Estão apreciando, principalmente aqui na região, ainda mais a questão da ventilação natural, porque a energia aumenta, né? Está cada vez mais caro. Nem todo mundo ainda tem acesso à questão da energia solar, então o pessoal está preocupado com a questão de ventilação natural dentro de casa, iluminação natural também, para economizar, de uma certa forma, na energia. Então, tudo isso teve uma virada de chave. Fora a parte da automação, que está cada vez mais forte. Sim. Né? Desde iluminação, cortinas, som.
Toca palma. Alexa na casa inteira. Rapaz, então tem muitas novidades. Eu acho que todo mundo procura comodidade, né? Hein, Diego? E tome cabo, viu? É complicado. Tem pena do eletricista que tá Mas é isso mesmo, nós estamos aqui para resolver isso. Às vezes o eletricista chega, rapaz, tem muita iluminação. Eu fico pensando assim, rapaz, graças a Deus, porque tem muita iluminação para tu demorar ainda mais no teu serviço e, consequentemente, ganhar ainda mais. É isso mesmo. Se tiver só uma, pronto, terminava, acabou o teu serviço e já era. Não é isso? Aí você acha graça. E o Diegão agora vai fazer um café diferenciado. Faz parte do Casa e Café Cash. Um café. Espero que você goste, viu? Já ouvi falar muito bem desse café, então... Conversa. Mas é bom, é bom. É ou não é, Diego? Só fala, né? O pessoal fala, né? E quem gosta, né? Fala quem gosta. E aí, Jéssica, entendi. Já que as pessoas... Você acha que a tendência do mercado é optar por cores neutras? Cores mais... a questão da naturalidade dos materiais, pedras, isso. A questão do paisagismo, né? Que entra a jardinagem e tal. Mas tu vê alguma outra coisa ou não? Que tu acha que assim, foi... Que eu vi também a questão da automação, né? E tal. Automação. E assim, de um modo mais geral, graças a Deus, eu estou percebendo uma tendência em valorizar mais a pessoa do arquiteto. Tô entendendo. Entendeu? Concordo. Porque eu cresci com minha família desenhando, né? Aquela coisa... vou desenhar aqui o que tem que ajeitar. Vou fazer o cômodo assim. Exatamente. Inclusive, diz aí, Igor, qual é a tua opinião sobre engenheiro com projeto? Assim, eu particularmente não gosto, certo? De projeto. Eu acho que cada um tem sua formação. A sua área. Projeto, o engenheiro pode fazer? Pode. Um elétrico, um industrial sanitário, um arquiteto, um estrutural. Mas arquitetônico, eu pelo menos não me identifico. E todos têm sua importância. Acho que não tem nem a criatividade para fazer aquela eu digo muito assim. Porque você sabe, né, que dá para identificar. Cara, é muito nítido ver você vê logo a fachada assim, Exato. Foi engenheiro. É muito nítido ver uma fachada feita por uma casa, feita por alguém da engenharia. Porque a engenharia é uma coisa mais exata. O cara é um preto no branco. Assim, em alguns casos, né? Tipo, é uma coisa mais quadradona e tal. E uma curiosidade, tu já teve arranca-rabo com algum engenheiro? Não, graças a Deus tudo nada. Certo, né? O que acontece muito é que eu pego muito projeto de interiores do projeto arquitetônico que o engenheiro fez. Entendeu? Entendi. Então, quando a gente vai colocar ali o mobiliário, a gente vê que não cabe. Ou já vi uma cozinha que tinha janela nas 4 paredes. O dia que tá se abrindo ali. E aí o engenheiro lembra que vai ter a geladeira e atrás da geladeira é bom que esteja fechado para a gente colocar a tomada. E os armários, tava a altura da janela de um jeito que não dava para ter armário nem embaixo nem em cima. Que impedia que houvesse, né? Entendi. Entendeu? Então, tem esses detalhes que só o arquiteto, mesmo que ele não vá fazer o projeto de interiores, ele já consegue prever. Sim. E desde então... já auxilia muito durante a execução. Já no projeto ele faz de uma forma para não ter problemas quando o cliente chegar lá e querer colocar um sofá, querer colocar uma mesa e ter espaço para aquilo. Isso é uma coisa que a gente sempre priorizou aqui, o Diego, o Igor, eu digo, vocês dois, né? Porque eu não sou da área, né? Sim. Eu sempre digo, olha, que a única coisa que é para ter é o seguinte, a harmonia entre os 3 poderes, eu digo isso, né? Graças a Deus a gente tem aqui, a gente consegue conciliar bem, cada um... Eu penso dessa forma, o Diego também concorda, então tudo bem, a gente vai seguindo. Tá dando certo. A gente se estranha, mas é besteira. Não, normal. Talvez por outras coisas. Mas vai dar tudo certo. E eu falo muito assim, né? Não ficando aos olhos do cliente para ele ter esse tipo de dor de cabeça, entendeu? Para não ver os dois brigando, eu digo, né? Mas não é briga e tudo. Não. É tipo... Às vezes é só uma vigazinha. É tipo assim... É uma besteira. Cara, que eu pensei assim, o Diego, mas... Diego se abrindo ali. Diego, mas vamos fazer assim que dá para ser desse jeito. Aí, não sei o que, bora na obra. Aí, vamos lá. Vou te mostrar como não dá. Dá certo. Aí eu vou lá com ele. Aí, mas dá certo. Mas tem que ter a volumetria. Não, se acalma, vai dar certo aqui. Vou fazer que dá certo. Aí tudo dá certo. A gente conversando, a gente se entendendo. E eu digo muito para os clientes essa é a facilidade de ter um engenheiro que consulta arquiteto, entendeu? A engenharia consulta arquitetura. Porque quando você vai contratar o arquiteto, né, você pensa assim, nossa, estou dando aquele valor
X no projeto. E eu acho que até é mais difícil ele entender a importância daquele investimento. Até, não sei, vocês me corrijam, quando é a obra. Porque a obra, estou pagando caro, entre aspas, mas ele vai ficar ali na minha obra 1 ano, todo dia indo na minha obra. E eles pensam, poxa, o arquiteto está cobrando isso tudo para me entregar um monte de papel, PDF. Eu vou lhe dizer, Jéssica, eu tenho uma impressão que é a seguinte. Eu tenho a visão do cara que é leigo, né? Sim. Consumidor, digamos assim. Porque, como eu lhe disse, não sou formado na área, mas eu quando a gente foi abrir a empresa, foi porque eu contratei os meninos. Então, E aí depois foi que a gente abriu a construtora e tal. Então, eu tenho esse olhar do cliente muito, muito bem discriminado aqui na empresa. O que é que eu acho? Eu acho o seguinte. Eu acho que você primeiro tem que gerar o entendimento na cabeça do cliente de que aqueles processos, aquela como diz o Matuto, aquela ruma, né? Aquela ruma de papel ali, faz parte de uma segurança na execução da obra. Com certeza. Então, por exemplo, uma vez quando eu fui contratar os meninos, o Diego disse, olha, vamos precisar disso aqui, hidrossanitário, projeto elétrico, projeto tal, eu só faço até o executivo, faço até o legal, faço até assim, faço até assado. Café ou com açúcar? Com açúcar ou sem? Pode ser sem. Sim. E aí, essa já abandonou a vida. Já tá no ritmo do Diego aí, viu? Enfim, e aí eu acho que você tem que fazer... Obrigada. Olha aí, rapaz. Obrigada. Água e café. Pronto, combinação. Sobrou? Não, pode deixar. Eu já tomei o meu. Del Rio. Patrocina nós. Patrocina nós. Jéssica, não, eu entendi. Mas assim, eu tô dizendo de tipo assim, você tem que gerar o entendimento do cliente de que é muito importante o projeto. Eu hoje entendo perfeitamente que o projeto ele é mais do que necessário. É vital. Ou seja, sem ele não dá. Sem ele não dá. Então, tipo assim, às vezes a dica que eu dou para projeto. Porque assim, o nosso objetivo dentro do canal é também falar diretamente com estudantes de arquitetura, de engenharia, ou então para arquitetos e engenheiros que estão iniciando agora a carreira. Gestão. Né? E também desmistificar muitas coisas, né? Principalmente essa questão, questão de projeto, execução, que é caro, mostrar que não é tão simples barato, assim, né, Diego? Enfim. Eu acredito que o ponto-chave é que o nosso trabalho é um trabalho justo, assim, para poder com certeza. direcionar da melhor forma o cliente, principalmente quando se trata de um grande investimento. Né? Tanto um investimento emocionalmente falando, né? Precisa ter cabeça para tomar conta de uma obra, como também financeiramente. E eu falo muito assim, sei lá, você está achando que você está me pagando o valor do projeto, mas você não está me dando o valor do projeto, você está me dando o valor do seu investimento. Sim. Porque... É muita responsabilidade, né? O cliente chega, ele está fazendo ali o investimento da vida dele, são as economias, ele está deixando de viajar, ele vai vender um carro, ele vai vender a casa para construir uma melhor. Então, ele está se programando ali, sei lá, para gastar 1 milhão numa casa, e aí ele vai dar o dinheiro do projeto em um projeto ruim. Aí ele acabou com o dinheiro do investimento dele. É isso que eu falo, assim... Hoje nós somos uma construtora, então nós pegamos projetos de parceiro, como você é uma parceira, né? Que a gente já executa o projeto, mas sempre faça um bom projeto, como você já faz, falando para outros profissionais, né? Façam um bom projeto, valorizem o que o cliente está, a expectativa que ele está tendo em vocês, né? Porque o retorno é muito satisfatório e grande. E também, para a obra em si, é muito melhor ter um projeto mais detalhado. De boa leitura. De boa leitura. Eu vejo muita reclamação da equipe técnica mesmo, né? Que possa ser realmente executado. Exato. Né? Fora da realidade não existe, né? Eu sempre falo que o projeto tem coisa, viu, Diego? Que a gente vai até falar com o Diego. Diego, tô vendo aqui um projeto aqui do fulano. Aí o Diego, cara, isso aí é só para Instagram. Porque, na realidade, não se baseia, não tem como fazer. Então, eu acho que, tipo assim, às vezes você está enganando o cliente com esse render. Sim. Porque você bota lá um projeto 3D, uma coisa
utópica e o cara acha que vai dar. E, opa, cadê o lado funcional também, que vai além da estética, né? Funcional, financeiro, enfim, tudo. É uma composição. Né? Imagina eu fazer ali um projeto com todas as paredes da casa, tudo vidro. E aí, cadê a tomada que precisa de uma parede? Né? A questão... Para onde é esse projeto? Para onde é essa região, exatamente. A questão do conforto. Né? O clima, como é que vai ficar ali depois. Com certeza. Então, você dá... Segurança. Né? Você tem que encontrar um arquiteto que lhe passe realmente a segurança. Né? O que a gente estava conversando aqui no início. Os profissionais, desde lá do início, como arquiteto, depois a equipe de obra. Você tem que ter segurança nesses profissionais, porque é um investimento da sua vida. Eu já vi casamento acabar por conta... Né? A gente salvou um, viu? A gente salvou um casamento aqui. Acontece de tudo, os clientes não têm noção. Então, assim, se você está bem equipado, assim, ter com uma boa bem equipe, amparado, né? Bem amparado, já facilita muito. Eu acho que é o seguinte, você tem que mostrar valor, para que ele entenda que aquele projeto tem um motivo pelo qual você está cobrando aquele valor, né? E hoje o que eu vejo assim, as pessoas... Hoje tem coragem de comprar uma casa, eu sei disso. Tem coragem de fazer toda uma sala no piso pedra. Sim. Todo paginado. Todo paginado e tal, mas tem raiva que o pintor cobra 12, 13 mil reais para fazer a pintura da casa. Né? Essa ideia, né, de tipo assim, não, a valorização da mão de obra. Sim. Né? Então, tipo assim, a gente tem que entender que o artesanal... Né, a prática da nossa função, ela é artesanal. Boa parte dela. Principalmente o arquiteto, né? Isso. Você concorda? Que, Concordo. tipo assim, você vai ter que estar ali estudando, fazendo brief, fazendo um projeto bacana, apresentando, mostrando que por A mais B qual é a função daquela casa para além da estética, a escolha dos materiais e tal, e tal, tal. Então, às vezes, o cliente não entende que por trás de todo esse processo tem uma ciência. Por trás do papel que ele recebe, tem toda uma ciência ali. Então, eu acredito que você tem que conversar. Acho que a minha opinião é essa. Você tem que conversar bem com o seu cliente, deixar ele entender, olha, a gente faz um projeto assim, porque precisa para isso, para aquilo, até que ele comece a entender. Porque tem muito cliente que é igual mulher de piolho, né? Sabe como é que é mulher de piolho? É só batendo debaixo d'água, como é que é? Batendo, é teimoso. Então, você tem que ir mostrando valor para que ele possa entender por que ele está pagando aquele... Até os projetos complementares é difícil de fazer o cliente entender. E é uma das coisas que a gente mais sugere, e é o que mais reduz. E é o que mais reduz no orçamento. Hoje reduz no orçamento, é isso. Entendeu? Lembra aquele projeto? Lembro. Diga aqui, por favor, quanto foi a redução? Só porque 300 mil. E qual foi o investimento? Não. 4.500. Tu entendeu? Você pagou 4.500, reduziu 300 mil reais. É o que eu falo. É igual, por exemplo, levando para o direito, né? Eu já vi casos, não posso dizer qual o caso específico, mas, por exemplo, houve uma situação em que o advogado teve que entrar para salvar aquele cliente. Beleza. O cliente ia pagar 600 mil. Eu sei dessa história. Ia pagar 600 mil reais e tal, era uma multa e tal. Contratou o advogado, no caso era uma advogada, amiga minha, muito boa. Pagou nada. Então, assim, você pagou, sei lá, vamos supor que ela cobrou 30 mil reais para salvar ele. É melhor você pagar 30 ou 600? 30, com certeza. É melhor você pagar os 300 mil para pagar para ver? Ou é melhor você pagar um projeto que vai te dar detalhadamente quais são aqueles produtos? Vai dar exatidão naquilo que você vai comprar. Quantitativo, que vai melhorar o orçamento, enfim. Sabe? Então, acho que fica só esse recado de tentar conversar com o cliente, ser franco, mostrar qual é, por que você está pagando aquele valor, né? Porque ele vai entender. E sempre saber que uma coisa puxa a outra. Tipo, é o que eu mais costumo falar para cliente. Somente cliente médico. Quando você vai cobrar um exame, para querer dar um diagnóstico, né, você precisa ter exames. Sim. Precisa de informações. Então, o projeto ele nada mais é do que exames que você vai gerar informações sobre aquela edificação, sobre aquela obra, entendeu? Então, quanto mais detalhamento, mais prancha, mais coisas o arquiteto puder entregar, e ele vai entregar pelo preço justo, melhor a obra vai sair. Porque menos dúvida fica. E fora essa parte da ciência, do projeto e tal, também um acompanhamento. Sim, é muito ruim quando você paga um profissional que não está ali com você. Né? Eu sempre ouvi o Newton dizendo isso e eu concordo. Não
Nós estamos ali para sentir a dor junto com você. Sim. Por você, né? Por você. A gente sabe que é doloroso o processo e tudo, mas a gente está ali por você, entendeu? Com certeza. Então, quando você também paga, mas não tem de volta aquele atendimento, aquela assistência, né? Aquela assistência é muito ruim. E aí, Jéssica, para a gente entrar já na parte final aqui da nossa entrevista, você está gostando? Tô, bastante. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, muito bom. Como ele disse antes das câmeras ligarem, digamos assim, estava tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. E te perguntar assim, eu vou te fazer algumas perguntas assim, eu vou te dar uma palavra e tu dá um significado para cada uma delas dentro da tua vida, tá bom? Então, bate pronto rapidinho aqui, tá? Primeira pergunta. Deus. O que é Deus para você? Deus, Jéssica Linhares. É tudo, né? Tudo. Eu sou muito crente a Deus. Todo dia de manhã, quando eu vou para o escritório, eu vou fazendo a minha oração. E eu digo que tá nas mãos dele, eu entrego tudo. Meu trabalho, minha família. Tua vida em geral. Minha vida em geral. Amém. E aí tu crê então, muito em Deus, né? Creio muito em Deus. E principalmente aquela música assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Ele não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. E eu percebo muito isso. Até coisas que eu queria muito que dessem certo na minha vida, que não dá, e depois eu vejo. Era Deus ali. Livramento. Ainda bem que não deu certo. Então, eu sou muito, muito crente. E temente a Deus. Isso é muito bom. Segunda palavra. Família, Jéssica. Minha base. Eu posso até trazer aqui família como amigos também. Sim. Porque eu sou uma pessoa muito família. Muito caseira, no sentido assim... Minha melhor amiga, minha mãe. Meu melhor amigo é o meu pai. Isso é muito importante. Eu sou muito apegada a eles, aos meus avós. Então, eu não me imagino longe da minha família, não. Então, a oportunidade que eu tenho de estar perto da minha família, para mim, eles são prioridade hoje. E são com quem eu mais divido. Tudo meu, né? Desde o profissional, as aflições. Tudo. A parte boa. Porque família, no fim das contas, você sabe, né? É o que fica para sustentar. Né? Exatamente. Terceira pergunta, minha arquiteta. Que é a arquitetura para você? A arquitetura, para mim, é realização. Eu sou muito realizada no que eu faço, até aquele clichê, né? Trabalho com o que você gosta, você nunca vai trabalhar. Eu chego em casa, às vezes, minha irmã até me chama de louca. Sim. De uma saída, sábado da noite, 10 horas da noite, eu não estou com sono, vou ligar meu notebook, estou a fim de mexer no SketchUp agora. Cara, muito massa isso. É real, gente, o pessoal acha que é brincadeira. Mas eu ligo ali, fico fazendo porque deu uma ideia. Então, assim, eu consigo muito associar o meu trabalho com realização. Nada me deixa mais feliz do que receber assim, um reconhecimento de um cliente que está satisfeito, de perceber uma obra dando certo, ficando bonita, de estar entregando ali um projeto no prazo combinado. Então, para mim, a arquitetura mesmo é a realização. Pois é. Show. Isso é bom. Mais alguma pergunta, menino? Não. Tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo e calmo. Tu também, Diegão? Também. Pronto. Gostou do café? Bastante, viu? Delícia. Tá aprovado? Tá aprovado. Pois, gente, esse foi o episódio de hoje, aqui com a nossa amiga Jéssica Linhares. Obrigada, tá gente. Certo? Foi excelente. Acompanhe ela nas redes certeza, sociais. Muito da Siga lá, coloque seu Instagram aqui. Viu, Diga aí, pessoal? Jéssica Linhares, arquitetura. Arquitetura. Sigam ela lá, certo? Se inscreva no nosso canal, deixe um like, deixe um comentário, né? Ative o sininho. Ative o sininho. E também coloque nos comentários quem vocês queriam ver aqui, né? O que tá achando, né, do podcast, sugestões, enfim. E fazendo um jabazinho, né? Cafstone, nosso primeiro patrocinador, tá aqui. Sigam eles lá no Instagram. O Cid já veio aqui, o trabalho deles é muito bom. Então, pessoal, dê uma conferida lá, façam uma visita, vale muito a pena. E eu acho que o grande diferencial do Cid, assim como o da Jéssica que a gente percebeu aqui durante o dia, é que a assistência, né? A preocupação, o atendimento, está sempre ali pelo cliente, que é o que aí também nos move, né? Servir, né? Então, é isso. Sigam também as redes sociais aí da Cafstone, do Casa e Café Cash e da gente aqui, da Construtora. Tá certo? É isso. Até a próxima. Valeu, Obrigada, gente.